São muitos os assuntos que a gente pode comentar aqui. Eu quero lembrar a você das revelações de Deus. Nós estamos entrando numa época de grande tribulação no Brasil. E essa tribulação começou com uma crise financeira, com o estabelecimento de um sistema de corrupção no governo. Isto fez o país se endividar, a situação financeira está piorando, está só começando, ainda vai piorar muito neste país. Nós vamos ver coisas horríveis acontecendo. Enquanto isto, os assaltos vão aumentando e as pessoas vão ficando desempregadas. O clima de pessimismo deve continuar. Cada vez mais empresas, comércio, lojas, indústrias e confecções e tudo mais, cada vez mais essas pessoas demitindo, mais pessoas desempregadas, mais assaltos, mais crise financeira. Enquanto isto, a notícia que nós recebemos, uma reportagem assim bem ampla e embasada sobre os grandes líderes evangélicos do Brasil. Todos têm um avião particular, cada um de um monte de milhões de reais é o que custa cada avião desses. Eles estão fazendo tudo isto com dinheiro do povo de Deus, andando no luxo em aviões particulares, enquanto o povo está cada vez mais apertado, sem dinheiro e desempregado. Época de crise. O Senhor faz as crises acontecerem para o seu povo se voltar para ele. O povo de Deus está sendo sacudido e vai continuar sendo sacudido no Brasil. Muita coisa vai acontecer. Nós devemos orar por este governo do presidente Temer, mas já sabendo por revelação de Deus que a coisa não vai ficar boa. Ele está sendo criticado de todo lado, está sendo solapado, porque o denuncismo continua, muitas denúncias. Parece que a corrupção se generalizou no Brasil. Então, se forem procurar, praticamente todos os políticos em cargos importantes têm alguma culpa nessa área de corrupção. Então, se for para punir todos, vai ficar uma situação difícil. E é o que está acontecendo. A crise continua. E agora, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, está pedindo a prisão, nada menos, prisão de Renan Calheiros, do presidente do Senado, José Sarney, ex-presidente, Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, e Romero Jucá, que também foi ministro, já saiu, mas enfim, são grandes políticos do PMDB. Ele está pedindo a prisão deles todos. Uma situação assim muito delicada, porque quando se pede a prisão de quem está no governo, está em cima no governo, então é situação delicada. Como um governo pode se estabelecer com tantas acusações assim? Não vai ter moral para governar e impor aquilo que o país precisa, um clima de ordem, de trabalho, de recuperação da confiança. Isto realmente está difícil. É uma situação assim muito delicada que nos faz pensar, nos faz sentir, porque o Senhor nos chama para aqui no país fazermos a diferença sendo sacerdotes em favor do país. É uma situação assim muito delicada e o Senhor está convocando o seu povo para orar. Nós vamos ver no Brasil muita coisa terrível acontecendo, mas o povo de Deus vai estar sendo sacudido e despertado para se voltar para o Senhor.
há ainda algumas pessoas no Brasil que falam de avivamento. Alguns avivamentos já tiveram lugar no mundo, e todos os avivamentos têm algo em comum. Antes do avivamento, a situação é muito crítica, terrível. Alguém se dispõe a orar, a pagar o preço, a orar, a orar, a orar. Outros vão se agregando e oram e choram, se humilham e confessam os pecados do povo. E esse grupo aumenta, mais pessoas insatisfeitas começam a orar, a chorar, a jejuar, a clamar, a pedir misericórdia ao Senhor. Mas parece que não é o que está acontecendo ainda no Brasil. Os grandes líderes do Brasil, os grandes líderes evangélicos ainda estão comemorando, nadando em dinheiro, nadando em riquezas, pregando prosperidade, profetizando maravilhas. Eu fiquei muito triste quando um dia desses estava em viagem e durante a viagem liguei uma rádio evangélica muito conhecida, onde na parte da noite, durante o dia eles têm música, na parte da noite eles têm programas, vários programas com os grandes líderes evangélicos do Rio de Janeiro. E eu fiquei arrasado ao ouvir esses que são grandes, para vê-los tão vazios, tão longe do propósito de Deus, se endeusando, e praticamente todos eles pregando triunfalismo. Você sabe o que é ficar pregando triunfalismo? É que tudo vai se resolver, Deus é grande, o poder de Deus vai manifestar, vai acontecer, os problemas vão ser resolvidos, que ali tem solução para tudo, que ali é o reino de Deus e Satanás não tem vez, e Satanás, que é o que causa mal, vai ser vencido. Todos eles pregando coisas desse tipo, usando textos da Bíblia como pretextos. E a gente fica muito triste, porque não é isso que Deus está nos dando. Nós encontramos uma situação assim interessante. Os evangélicos estão muito bem na política hoje, os representantes do meio evangélico. A bancada evangélica, por exemplo, no Congresso Nacional, fez uma homenagem a Israel. Desfraldaram a bandeira de Israel, fizeram uma homenagem muito bonita a Israel. Isso é bom, mas o Brasil está precisando de gente que ore, conclamando o povo de Deus à humilhação. O povo de Deus precisa se humilhar, chorar, orar, suplicar misericórdia a Deus. Os líderes evangélicos ainda estão, assim, muito eufóricos. E lá no Congresso Nacional, a bancada evangélica está no centro do poder na Câmara dos Deputados. No Senado, nem tanto, mas na Câmara dos Deputados, a bancada evangélica manda hoje. E no governo do presidente Temer também tem uma influência muito grande a bancada evangélica no governo do presidente Temer. Vários ministros evangélicos, e se isso resolvesse alguma coisa, mas o fato é que é oportunidade que Deus está dando de um governo acertar. Eu acho que o governo está fazendo tudo o que de melhor se poderia fazer, mas não vai solucionar o problema do país, e o caos vai continuar. A cada dia nós temos tido notícias de tantos assaltos, sequestros relâmpagos e golpes pelo telefone, ameaçando, dizendo que estão sequestrando um membro da família, golpes pela internet, são muitos golpes. Você tem que tomar cuidado, você vai receber dos Correios, da Receita Federal, do banco não sei o quê, você vai receber a notificação, você precisa atualizar seus dados, você recebeu lá, o seu cheque não foi aprovado, e coisas desse tipo. Eles estão jogando muitas mensagens assim, como golpe
golpe para tentar apanhar as pessoas. Muitas ameaças pelo telefone, muitos sequestros relâmpagos e ameaças pessoalmente na rua, muitos roubos de celulares e outras coisas. Os assaltos estão aumentando assustadoramente. A criminalidade vai tomando ruas, fechando o comércio, a polícia já não entra em certos lugares, os bombeiros também não vão, os correios não entregam correspondência alegando que é zona perigosa, eles não entregam correspondência, a situação está piorando muito, os bandidos vão dominando áreas, tomando conta de pedaços e o povo se sentindo inseguro. Isso tudo é cumprimento das profecias de Deus sobre o Brasil e vai piorar muito, mas é para o povo de Deus se despertar. Então, eu falo de avivamento, tem um denominador comum, alguém que começa chorando, pedindo misericórdia a Deus pelos pecados que esse Brasil tem cometido, que são muitos, mas Deus precisa de alguém que comece a orar. Você tem feito um propósito, minha irmã, no seu coração de orar e chorar pela nação brasileira, pela igreja no Brasil, que está tão fora de rumo. Você tem feito isso, meu irmão, um propósito de fazer a sua parte, orar pelos pastores e líderes que estão tão longe do plano de Deus, para Deus ter misericórdia deles e haver um arrependimento geral. Você tem orado nessa direção? Pense nisto.